Aleluia. Glória a Deus. Quantos têm fome e sede da palavra? Aleluia. Então vamos orar pela palavra. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos esse momento ao Senhor. Declaramos que esse ambiente é liberado para o agir do Teu Espírito, a fé ser manifesta no nosso coração. O Senhor tem liberdade aqui, Senhor Jesus. O Senhor tem liberdade para ministrar. O Senhor tem liberdade para levantar o abatido. O Senhor tem liberdade para nos governar. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de ministrar a palavra, eu notei aqui algo, lembrei agora. As aulas do curso de maturidade no Espírito vão voltar agora em agosto, como foi anunciado aqui no WhatsApp. E você que ainda não fez o curso de maturidade, eu gostaria que você fizesse. Sabe, o alvo do Senhor para mim e para você é nos amadurecer espiritualmente. É muito estranho quando você vê uma pessoa já mais velha, com seus 60 anos, agindo como criança. É muito estranho, não combina com a pessoa. Do mesmo modo, muitas vezes, nós vivemos a vida da igreja, mas não amadurecemos. A maneira que amadurecemos é o quê? Aprendendo a palavra pela revelação da palavra. E através do Espírito Santo. Essas duas coisas, a palavra e o Espírito, amadurece você, transforma você. E o alvo de Deus é deixar você mais simples. Sabia disso? Deixar você mais fácil de relacionar, mais fácil de lidar com seu cônjuge, mais fácil de viver a vida da igreja. Mas só existe essa simplicidade quando você é transformado. Enquanto você não é transformado, você é muito complexo. Então, nós precisamos desesperadamente sermos transformados pela palavra e pelo Espírito de Deus. Amém? Então, eu quero te convidar a estar conosco durante esse próximo semestre, recebendo o ensino da palavra. É online, então você pode ouvir de casa, mas tem que ouvir com uma câmera, me vendo, e eu vou estar interagindo com você. E eu creio que vai ser uma grande bênção na sua vida. Amém? Tem algo que eu amo fazer, é ensinar a palavra. E esses momentos são momentos que fico muito alegre por ter essa oportunidade. Amém. Glória a Deus. Hoje eu quero ministrar sobre um texto que está lá em Marcos 9, 14 ao 27. Depois você pode ler em casa. Nós vamos ver vários textos aqui, mas o texto base é Marcos 9, do 14 ao 27. E o título da palavra é Tudo é possível ao que crê. Diga, tudo é possível ao que crê. Aleluia. Sabe, muitas vezes, eu não sei você, mas já aconteceu muito comigo. Muitas vezes nós ficamos condenados, acusados, porque a nossa fé parece que não manifesta. Parece que a nossa fé é pequena. Parece que nós não temos fé. Alguém já pensou assim, eu sou muito incrédulo, eu não tenho fé. Alguém já pensou? Pois bem, sabe, eu quero produzir hoje na sua vida salvação e libertação dessa mentalidade. Porque se você vive com fé, baseado na sua própria fé, como que é isso, pastor? É fé na fé. O tanto de fé que você tem, eu preciso te dizer, você está colocando a fé no lugar errado. Porque a fé no lugar certo, nós vamos ver daqui a pouco, é a fé em Cristo. Não no tamanho da sua fé. A fé que Cristo espera de mim e de você, não é a fé que você fica olhando para você, é a fé que fique olhando para quem? Para Cristo. E a maneira que você vê o Senhor determina o que você vai receber dele. A maneira como você enxerga o Senhor vai determinar o milagre que você vai experimentar. Vai determinar a experiência com Deus que você terá. Então, ver o Senhor da maneira correta é muito importante. Perceber o Senhor da maneira correta é muito importante. Sabe, outro dia, vendo um documentário sobre religiões, misticismo, várias pessoas foram entrevistadas. Entre elas tinha uma que profetizou a morte de um político no país dela. E ela foi perguntada, o que você diz a respeito de Jesus? Ela disse, Jesus foi um bom homem, com bons ensinamentos. Se as pessoas, preste atenção, é só uma criança, olha para mim. Se as pessoas ouvissem os ensinamentos de Jesus e praticassem, o mundo seria melhor. Parece piedoso o que ela disse, mas tem um problema. Jesus para ela é apenas um mestre. Jesus para ela é apenas um bom homem. E quando você crê desta maneira, você não é salvo. Porque, de fato, o Senhor Jesus foi o mestre dos mestres. Mas ele não é conhecido, ele não quer ser conhecido simplesmente como alguém que ensinou a palavra. Com Jesus histórico, ele quer ser conhecido como Deus que é Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Então, a maneira que você se relaciona com Cristo determina aquilo que você vai receber dele. Se você relaciona com Cristo apenas como um bom mestre, você está desprezando, de fato, quem ele é. E nós vamos ver isso nas Escrituras. Eu não sei se você sabe, mas há uma grande distância entre mestre e Senhor. Inclusive, no Novo Testamento, mestre, você vai ver muitas vezes sendo dito assim, rabi.
Rabi. Por várias vezes os discípulos disseram Rabi. Os fariseus chamavam o Senhor Jesus de mestre. E a palavra mestre, no original, ela aparece de várias formas. A forma que os fariseus chamavam o Senhor Jesus era da forma mais baixa. É como se fosse um professor que está passando o ensino. Então, quando eles falavam com o Senhor, chamavam ele de mestre, eles estavam, em outras palavras, também desprezando ele. Outra palavra que é usada para mestre é uma palavra que significa supervisão. Alguns dos discípulos também chamavam o Senhor Jesus como um supervisor, né? Mas o Senhor Jesus não quer se relacionar com você baseado nesse conhecimento, porque Ele é muito mais do que mestre. Ele é muito mais do que um bom mestre. O Senhor Jesus é Senhor. Fala comigo. Jesus é Senhor. Ele não é o bom mestre. Pastor, mas Ele não é bom? Sim, só Ele é bom, inclusive. Mas Ele não é para você hoje apenas o bom mestre. Ele é o Senhor. Sabe, quando Nicodemos foi encontrar com o Senhor Jesus, ele disse, Nicodemos, a Bíblia fala que ele era especialista na Bíblia do Antigo Testamento. Ele era especialista, ele conhecia de cor, não sei se você sabe, mas mestres, e Nicodemos era um deles, quando eles eram treinados, preste atenção, quando eles eram treinados desde criança. Com 12 anos, eles já sabiam de cor os 5 primeiros livros da Bíblia. Quais são os 5 primeiros livros da Bíblia? Você não lembra nem os 5, né? Aleluia. Pois bem, eles sabiam o que estava escrito nos 5 livros da Bíblia de cor. Percebe que eles eram treinados nisso. E Nicodemos era assim. Mas Jesus falou para ele, olha, você é mestre em Israel e não sabe essas coisas? Quando ele chegou diante de Jesus, ele não chamou o Senhor Jesus de Senhor. Ele é o Senhor que te comprou para Ele. E nós devemos honra ao nosso Senhor. Sabe? Percebe então que se você relaciona com o Senhor Jesus, com essa familiaridade apenas, e não o reconhece como Senhor, se Ele é Senhor, Ele conduz a sua vida, Ele libera sobre você a vontade dEle, e você corresponde ao senhorio dEle, fazendo a vontade dEle. Então você percebe que eles não puderam receber, não foi porque Jesus não tinha poder, mas é porque não tinham conhecimento de quem que era o Senhor. E muitas vezes nós não recebemos também porque não temos o conhecimento, a revelação de quem é o Senhor. Por isso que muitos milagres parecem que estão longe demais. Por isso que muitas orações que você fez parece que está distante. Em Mateus capítulo 8, verso 1 ao 3, nós vamos ler uma porção maior da palavra. Mateus 8, verso 1 ao 3. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Imagina a cena. Enquanto eu estou lendo, você tem que imaginar a cena. Jesus estava no monte das bem-aventuranças. Ele estava descendo desse monte. E uma multidão o seguia. Quer dizer o quê? Que a multidão estava num pé do monte e ele desceu pelo outro, para ela poder segui-lo. Então, ele foi descendo. E olha o que diz o texto. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou. Pausa. Veja, o que o leproso fez? Adorou. Se Jesus não é Deus, preste atenção. Se Jesus não é Deus, o que ele deveria fazer nesse momento com aquele leproso que o adorou? Não faça isso, sou homem como você. Mas ele fez isso? Nós vamos ler o texto. Não fez. Por que ele não fez? Porque ele é Deus. E só Deus é digno de adoração. Ele recebeu a adoração. Mas depois o leproso diz, depois de o adorar, ele diz, Senhor, fala comigo, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Veja, ele chamou Jesus de quê, irmãos? A autoridade suprema. Eu esqueci um detalhe, mas no Novo Testamento, que foi escrito em grego, a palavra para autoridade suprema, curios, como eu disse, significa autoridade que não tem outra autoridade em cima desta. Mas tem um problema, porque naquela época, os imperadores romanos também eram chamados de curios, ou seja, autoridade suprema. Mas, se você for para o Antigo Testamento, todas as vezes que aparecer Senhor no Antigo Testamento, é Yahvé. Todas as vezes que aparecer a palavra Senhor, com todas as letras maiúsculas na sua Bíblia, ali no original, em hebraico, é a palavra Yahvé. Yahvé é um nome de Deus. Yahvé, ou Jeová, é um nome do Senhor. Senhor, Deus. Quando esse leproso chamou o Senhor Jesus de Senhor, falou Yahvé, ou seja, Deus Todo-Poderoso, que tem toda a autoridade, que é o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor estendeu a mão, tocou o leproso, e ele disse, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Sabe, aqui tem algo interessante. Esse leproso experimentou do milagre? Sim ou não? Sim. E o que abriu o milagre para ele poder receber? Palavra Senhor. Reconheceu Cristo Jesus como Senhor. Senhor. E é interessante que quando ele chega diante do Senhor, ele não tem dúvida que ele pode fazer.
Interessante isso, ele tem fé. Ele não tem dúvida que o Senhor pode curar. Ele não tem dúvida. A dúvida dele é se ele quer. Ou seja, ele cria que Jesus tinha poder para curá-lo, mas não sabia se Jesus queria curá-lo. Mas qual foi a resposta do Senhor? Quero. Fala comigo, quero. Preste atenção, Deus é o mesmo ontem, hoje, e o é eternamente. Sim ou não? O mesmo Deus que diz para esse leproso, quero, está dizendo para você hoje, quero. Eu tenho todo o poder para curar, e eu quero te curar. Continuando, você vai ver que em várias passagens nas Escrituras, fiz até uma tabela, não sei se tem como colocá-la, várias passagens, nós vamos ver pessoas chamando o Senhor Jesus, como eu disse, de mestre. Mestre, rabi, professor. Nicodemos foi um desses, eu falei mais cedo. Depois nós vemos os fariseus, Mateus 22:16. Os fariseus também faziam isso, chamavam o Senhor Jesus de professor. O jovem rico, quando chegou diante do Senhor Jesus, falou, bom mestre. A Bíblia fala que ele não pôde receber nada, ainda saiu de cabeça baixa, entristecido. Judas, isso aqui é uma coisa impressionante, irmãos. Sabe que título em si mesmo não é nada, mas o título revela o coração. A maneira que você chama uma pessoa revela o coração que você tem a respeito daquela pessoa. E é interessante que Judas, o discípulo que traiu Jesus, cuidava das finanças daquela equipe missionária, que roubava dinheiro das ofertas. Judas nunca chamou Jesus de Senhor. Nunca chamou Jesus de Senhor. Por isso eu creio que o diabo teve espaço na vida dele e entrou. E o fim dele foi terrível. Morreu como alguém amaldiçoado, sem salvação. E isso é impressionante, porque ele andou e caminhou com um Salvador, mas nunca conseguiu enxergar em Jesus Senhor. Por isso, não pôde ser salvo. Veja, aquele que traiu, nunca conseguiu chamar Jesus de Senhor. Talvez ele se achava grande demais. E Jesus talvez não merecia ser chamado de Senhor. Mas tem uma pessoa nas Escrituras, lá em Marcos, capítulo 9, no verso 17, que é o pai de um menino, e o menino está horrivelmente endemoniado. A Bíblia diz que os discípulos tentaram expulsar o demônio, mas não conseguiram. E Jesus, descendo do monte, foi encontrar seus discípulos, e o pai apareceu lá e falou, olha, eu já roguei aos seus discípulos para que expelisse o demônio, mas eles não conseguiram. O pai desse menino diz, ainda mais, se tu podes, fala comigo, se tu podes, faz alguma coisa, salva dessa situação. Jesus responde para ele o quê? Como assim? Se tu podes. Tudo é possível ao que crê. Pode dizer? Tudo é possível ao que crê. A Bíblia diz então que o pai responde. Primeiro ele chama Jesus de mestre. Mestre, se o senhor puder fazer alguma coisa. Mas agora ele reconhece e fala, Senhor, eu creio. Aumenta a minha fé. E o menino então foi liberto. Mas qual foi a chave? A chave aqui, Senhor. Senhor. Sabe, se você relaciona com Jesus, sabendo que ele é o seu Senhor, você pode descansar. Porque o Senhor tem que cuidar de vós. Se você relaciona com o Senhor Jesus, sabendo que ele é a autoridade suprema, e é ele que decide a sua vida, e não são as pessoas lá fora, nem você mesmo, você pode descansar, porque ele tem cuidado de você e de mim. E é interessante que esse menino, o pai desse menino, ele começou relacionando com Jesus, como Nicodemos, como o jovem rico, mas nós vemos que ele atravessou, e foi para o outro lado da tabela, está aqui, como alguém que recebeu o milagre do Senhor Jesus. Vamos ler o texto, lá em Marcos, capítulo 9, verso 17 em diante. Olha só. E uma multidão, e um da multidão respondendo disse, mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes. Preste atenção, vocês estão imaginando a cena? Como que era terrível a vida desse menino. Imagina o pai olhando para essa situação, o filho dele espumando a boca, rangendo os dentes, endemoniado. Olha o desespero desse pai. Mas olha só, e vai se secando, ou seja, estava morrendo. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, mas que expulsassem e não puderam. Mais adiante, e perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isso? Olha que interessante, Jesus quer saber quanto tempo. Jesus ele não está com pressa no sentido de encobertar as coisas, mas ele quer saber quanto tempo que este menino está dessa maneira. Sabe, preste atenção, talvez você está vivendo problemas, muitos anos, você nem chama mais de problema, porque já é familiar para você. Está aí há tantos anos, para você já não é mais um problema, já acostumou. Eu creio que era o caso desse menino. E olha só qual foi a resposta do pai. E disse-lhe, desde a infância. Quando, irmãos? Eu sou tão grato a Deus pelo coração da minha esposa e pela visão que nós temos como igreja. Porque desde crianças nós estamos cuidando aqui para o Senhor. Desde as crianças nós estamos cuidando para o Senhor. E as nossas crianças não vão passar por isso. Em nome de Jesus. Veja, desde criança esse menino estava endemoniado.
Que terrível! Imagina seu filho ficar endemoniado quase todos os dias na sua casa, rangendo os dentes, quase morrendo, babando, espumando, como louco. Que terrível! Mas preste atenção, o pai continua. E disse, desde a infância, e muitas vezes tem lançado no fogo e na água. Olha, o menino está querendo colocar fogo no corpo, querendo afogar. Você vê que a ação do diabo é matar, roubar e destruir. E olha o que diz mais o texto. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus lhe disse, se tu podes, tudo é possível ao que crê. Aqui tem um detalhe que talvez muitos não percebem. Quando você lê esse texto, você logo compreende e acredita que Jesus está dizendo que tudo é possível àquele que crê. Que é você. Só que eu preciso te dizer uma coisa. Essa equação aqui não entra você. Essa equação aqui é Cristo. Ele é aquele que tudo pode, porque ele tem uma fé perfeita. Cristo tem a fé perfeita. Pastor, e eu? Nós temos uma fé imperfeita. Então, quando ele diz para o Pai, se tu podes, em algumas versões está escrito, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê, que é o Senhor Jesus. Ou seja, não há impossíveis para o Senhor Jesus, porque Ele é o Senhor. Não há impossíveis para Ele agir, porque Ele é o Senhor. Não há nada difícil ou demasiadamente difícil para Ele poder ser impedido de fazer, porque Ele é o Senhor. E a nossa fé nunca deveria ser fé na fé, mas fé naquele que crê. Fé naquele que tem a fé perfeita, que é Jesus. O Senhor Jesus tem a fé perfeito. A Bíblia diz, lá em Hebreus, na verdade em Gálatas 2:20, Gálatas 2:20 diz, eu vivo pela fé do Filho de Deus. Preste atenção, esse texto tem muito a ver com o anterior. Eu vivo pela fé do Filho de Deus. Eu vivo pela minha fé? Não, eu vivo pela fé do Filho de Deus. A fé de Cristo, eu vivo pela fé dele. Você está aqui hoje por causa da fé dele. Hebreus nos diz que ele é o autor, ou seja, aquele que iniciou, e também é o consumador, ou seja, aquele que completou o quê? Fé. Hebreus diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Preste atenção. O que o Senhor Jesus está dizendo para aquele pai é, olha para mim, porque eu tenho a fé perfeita. Tudo é possível aquele que crê perfeitamente. Então, o seu filho vai ser curado porque eu tenho a fé perfeita. É por isso que você tem que aprender que a sua fé não é o limitador. A sua fé, no lugar certo, libera os milagres que já estão disponíveis para você. A sua fé em você não te faz receber milagre algum. Por isso que o Senhor Jesus falou para os seus discípulos, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. Grão de mostarda, você já viu o tamanho? Bem pequeno. Mas se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, pedireis que esta árvore se arranque daqui e seja lançada no mar, e assim vai suceder. Ou, em outras versões falam, pedireis para que esse monte seja lançado daqui ao mar, e assim vai suceder. Qual que é o tamanho dessa fé? Do tamanho de um grão de mostarda. Um grão de mostarda é muito pequeno. Veja, muitas vezes nós estamos preocupados com o tamanho da nossa fé. Mas Jesus está dizendo, creia que a minha fé é perfeita. Creia que eu tenho poder para fazer qualquer coisa. Creia nisso. Esse é o grão de mostarda que ele está esperando de você. Apenas creia nisso. Não procure ficar olhando para você mesmo, olhando para o tanto de fé que você tem, porque isso vai te levar a ficar mais incrédulo. Porque a nossa fé é imperfeita. Esse mês, talvez você começou ele cheio de fé. Mas o mês passado, talvez você estava sem fé. Porque a nossa fé oscila. À medida que você se alimenta da palavra, ouve a palavra, ora, sua fé vai sendo estabilizada. Mas nem em todo momento você está ouvindo a palavra, e nem em todo momento você está orando. Então a sua fé oscila. Mas a fé de Cristo, não. A fé dele é perfeita. E é por causa dele que nós sabemos que milagres acontecem. Sabe, continuando, vou te fazer uma afirmação. Você não precisa de mais fé. Preste atenção. Essa é uma afirmação que talvez você nunca ouviu. Você não precisa de mais fé. Você precisa parar de olhar para si mesmo, começar a olhar para o autor, firmemente, para o autor, consumador da nossa fé. Seu esforço então é olhar para Cristo. Ele obedeceu, ele cumpriu, ele é capaz, ele foi feito Senhor. Entende? Por isso que crer corretamente não é intensidade. Crer corretamente é o objeto. Ou seja, você crer no Senhor, isso abre a porta para o milagre. É como se fosse uma grande hidrelétrica. Uma hidrelétrica, ela pode alimentar um estado inteiro de energia. E a sua fé fosse o interruptor da sua casa. Quando você liga o interruptor, o que acontece com a energia? Ela passa para dentro da sua casa, sim ou não? Sim. Mas se você desligar o interruptor, mas aí eu pergunto para você, a usina parou? Ou seja, em Jesus há todo o poder. Mas o que está faltando talvez é ligar o interruptor.
O milagre, então, já está disponível, próximo de você. Está faltando, talvez, é ligar o interruptor. E o que é ligar o interruptor? É ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Fé em quê, pastor? Fé que o Senhor é a autoridade suprema. Ele pode qualquer coisa. E a fé dele vai manifestar na sua vida como um milagre perfeito. Essa é a maneira. Então, para de ficar se condenando ou se culpando. Porque se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai ver milagres acontecendo na sua vida. Mas aqueles que acham que têm uma fé grande, mas depositaram a sua fé no lugar errado, não puderam receber nada. Mas aqueles que têm uma fé pequena, mas depositaram em Cristo, na fé de Cristo, receberam milagres, de acordo com as Escrituras. Para encerrar, crianças, vocês estão comigo? Posso ficar mais aqui falando? Se vocês falassem não, eu ia ficar chateado. 1 João, capítulo 5, diz que verso 4, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Não é a fé mais intensa que vence o mundo, é a fé que crê que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Inclusive os evangelhos, eu não sei se você sabe, os evangelhos não foram escritos para contar uma história bonita que aconteceu no passado. A Bíblia diz que os evangelhos, lá em João diz isso, João 20, 31, que os evangelhos foram escritos para quê? Para que estas coisas foram escritas para que creiais, fala comigo, creiais, que Jesus é o Cristo. Então os evangelhos estão ali para liberar o que no seu coração? É em você? Não, é no Senhor Jesus. Os evangelhos foram colocados ali para liberar fé no nosso coração, para liberar a energia, a usina elétrica dentro de você, que é inesgotável. E mais, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então conhecer o Senhor Jesus como um bom mestre não salva ninguém. Como um homem bom também não salva ninguém. Mas conhecê-lo como Senhor, eu preciso te dizer, aí há salvação. Na cruz, Marcos, vou achar aqui o texto, irmãos. Lá na cruz, a Bíblia fala do ladrão. O ladrão foi salvo. E ele fala uma palavrinha para o Senhor. Fala Senhor, curios. Ele fala, o ladrão da cruz fala Senhor, me salva. E ele diz o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Preste atenção. Não deu tempo dele fazer o curso de batismo. Não deu tempo nem dele ter um fruto da sua fé. Mas a fé perfeita de Cristo colocou ele dentro da salvação. A fé que Cristo desperta em você e em mim nos coloca dentro de milagres extraordinários. Eu não sei se você sabe, mas o maior de todos os milagres é o quê? O maior de todas as bênçãos é qual? Salvação. Porque sem ela você não pode ter nenhuma das outras bênçãos que é destinada aos salvos. Então a maior de todas as bênçãos é a salvação. E como que você recebe salvação? Vamos ler Romanos, achar o texto. Romanos 10, 9. Será que a gente consegue ler juntos? 1, 2, 3 e... Sim. Uau! Então a salvação é para aqueles que confessam Jesus como bom mestre? A salvação é para aqueles que confessam Jesus como um bom samaritano? Não. A salvação é para aqueles que confessam o Senhor Jesus como Senhor. Senhor, autoridade suprema. Se Ele é a autoridade suprema na sua vida, filho, quer dizer que a sua vontade não vale mais. O que vale é a vontade dEle. Mas lembre-se, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E quando você vive a vontade dEle, você experimenta dos milagres que o Senhor faz na sua vida. Sabe, hoje é o dia então de você reconhecer Cristo como Senhor. Pastor, eu já reconheci, aleluia, nós vamos também fazer isso juntos, eu também reconheci. Mas se porventura você ainda não o tem como Senhor, hoje é o dia de você reconhecê-lo como Senhor da sua vida. Vamos ficar de pé? Sabe, talvez você está igual o pai daquele menino endemoniado. Talvez você começou como o pai do menino endemoniado, achando que Jesus era só simplesmente um bom mestre e tinha bons ensinos. Mas quando você relacionou com Ele, você percebeu que Ele é o Senhor. E Ele tem poder para mudar as circunstâncias. Ele tem poder para salvar você. Ele tem poder para salvar você de qualquer situação. E como aquele pai, nós temos que orar também. Chamando Jesus de Senhor. Pedindo para que Ele ajude-nos na nossa fé. Porque a fé, no lugar certo, vai produzir milagres na sua vida. Então Ele tem que nos ajudar a colocar a fé no lugar certo. E o lugar certo da nossa fé é Ele. Só Ele. Só Ele. Por isso você pode descansar nele. Porque depende dEle, não de você. Depende dEle, não do seu esforço. Feche os seus olhos. Fala para o Senhor que Ele é o Senhor da sua vida. Fala para Ele que Ele é o Senhor soberano. A autoridade suprema sobre a sua cabeça. O Senhor é aquele que governa todas as coisas. E que tem autoridade nos céus, na terra. O Senhor tem toda a autoridade. Toda a autoridade foi dada. Ele está assentado no trono, Ele está assentado à destra do Pai, e sobre os seus pés estão sendo colocados os inimigos. Sim, Senhor, nós cremos que o Senhor
pode. Nós cremos que o Senhor quer. E nós cremos que nesses dias veremos milagres, sinais e prodígios acontecendo no nosso meio. Nós cremos, Senhor, que o Teu nome é glorificado nesse lugar. Nós cremos, Senhor, que o Teu nome é glorificado em cada casa, em cada família, em cada filho, em cada esposa, em cada cônjuge. Nós cremos, Senhor, que o Teu santo nome é honrado, onde quer que nós passamos. Pai, em nome de Jesus, nós nesta noite declaramos que só o Senhor é Deus. Pode dizer, só o Senhor é Deus. Mais uma vez, só o Senhor é Deus. Vou fazer uma confissão, você que está em casa, nos vendo, online. Talvez você nunca teve a oportunidade de reconhecer Jesus como seu Senhor. Essa é uma grande oportunidade. Você quer experimentar de salvação? É apenas crer no texto que acabamos de ler. Romanos 10 diz, e com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, com o coração creres que Ele ressuscitou dos mortos, será salvo. Só isso, pastor? Só isso. Não preciso fazer nada. O jovem rico chegou em Jesus e falou, bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Veja, a ênfase do jovem rico é fazer. Mas Romanos diz o quê? Se com tua boca você confessar Jesus como Senhor, com seu coração você crê que Ele ressuscitou dos mortos, hoje mesmo, imediatamente, um piscar de olhos, você é salvo. Vamos fazer isso juntos então, como igreja? Fala assim comigo, eu creio que Jesus é o Senhor. E eu reconheço que Ele é o Senhor soberano. Eu creio que na cruz Ele morreu pelos meus pecados. Ele me comprou com seu sangue. Ele me devolveu a vida eterna. Eu creio que na cruz Ele recebeu tudo que eu merecia, para que hoje eu receba pela fé nele tudo que Ele merece. Eu creio que Jesus, depois de ter padecido, ao terceiro dia ressuscitou, e 40 dias depois foi assunto aos céus, está sentado à direita do Pai. E em pouco tempo Ele virá. Aleluia. Pode dar um glória a Deus? Aleluia. Eu amo a palavra de Deus, porque ela é luz para os nossos olhos. Estenda a sua mão. Deixa eu abençoar você essa semana. Eu vou te abençoar confiado na fé de Cristo. Ele tem a perfeita fé que libera milagres sobre sua vida. Porque tudo é possível